Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no Apoio Enem. Agora vamos resolver uma outra prova. Vamos resolver a prova da Universidade Federal do Paraná de Biologia. Vale lembrar que é importante para você que estuda por Enem e para outras provas, para outros vestibulares, resolver o maior número de questões possíveis para ganhar agilidade, para aprender a interpretar corretamente as diversas formas de linguagens que aparecem nas provas. Beleza? Então hoje a gente vai resolver a primeira fase da Universidade Federal do Paraná do vestibular de 2015 para ingresso em 2016. Beleza? Vamos lá então, questão 64. A prova de biologia começa na questão 64 e termina na 72. Vamos lá. Primeira questão. Um biólogo mensurou a massa de componentes do ovo de um réptil durante seu desenvolvimento, desde o dia da postura até o momento da eclosão. Ao longo das medidas, o que se espera que tenha ocorrido, respectivamente, com a massa do embrião, a massa do vitelo e do alantoide? Então vamos lá. Galera, importante lembrarmos o seguinte, aqui ele está relacionando conceitos da embriologia, mas não de forma decoreba. Por isso que essa prova é muito interessante para você aprender a interpretar algumas formas de apresentação dos conteúdos, beleza? Produtor, abre aquela imagem para mim, por gentileza, que nós separamos para essa questão de número 64. Nessa imagem, a gente está representando, então, o ovo do réptil. Galera, importante lembrar o seguinte, aqui nós temos o saco vitelínico, onde nós temos o armazenamento de vitelo. Aqui nós temos o embrião e aqui o alantoide. Repare que a questão traz no enunciado um destaque para a massa do embrião, do saco vitelínico e do alantoide ao longo do desenvolvimento. Então, seguinte, assim que ocorreu a postura do ovo, a massa do embrião é pequena, mas ele deve se desenvolver. Se o embrião deve se desenvolver, repare, ele deve consumir vitelo, as substâncias nutritivas que ele precisa para se desenvolver e ganhar massa. Agora, cuidado! O embrião ganha massa, aumenta a massa do embrião, porque houve consumo de vitelo. Portanto, o que acontece com a massa do vitelo? A massa do vitelo diminui, pois está sendo consumido. Então, enquanto ocorre ao longo do desenvolvimento aumento da massa do embrião, ocorre a diminuição da massa do vitelo. Já para o alantoide, cuidado, se houve desenvolvimento do embrião, aumento de sua massa, a taxa metabólica também sofreu alteração. Assim, nós temos uma maior excreção, maior armazenamento de resíduos, pois houve consumo daquele vitelo e os resíduos desse consumo serão armazenados até a eclosão do ovo no alantoide. Portanto, como aumentou o consumo de vitelo, aumentará também o armazenamento desses resíduos. Portanto, a massa de alantoide vai aumentar também. Então, retornando ao que o enunciado solicitou para nós devemos fazer uma breve análise da massa do embrião, do vitelo e do alantoide. Reparamos agora, analisando a figura, que a massa do embrião sofrerá um aumento, a massa do vitelo sofrerá uma redução, pois está sendo consumido ao longo do desenvolvimento, e a massa do alantoide aumentará. Portanto, a resposta dessa questão é a alternativa A. Uma questão de nível médio, fácil, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Maravilhoso. Vamos para a questão 65. Vamos para a próxima. Existem diferentes modos de transmissão das doenças infecciosas humanas. A figura ao lado apresenta 3 deles. Dengue e tuberculose têm seus principais modos de transmissão representados, respectivamente, em... Vamos lá, produtor, dá um zoom nessa imagem, por gentileza, nesse esquema. Galera, importante para você que vai fazer vestibular, vai fazer Enem, análise de esquemas. Então vamos fazer devagar, vamos analisar o que os esquemas A, B e C estão trazendo para a gente, beleza? Vamos lá. Olha só, o esquema A está representando uma doença infecciosa que é transmitida da espécie humana diretamente para outro organismo da mesma espécie, beleza? Enquanto o esquema B representa outro modo de transmissão, onde a transmissão acontece através de um vetor.
Importante isso, hein? Tá na moda falar disso na mídia, hein? No esquema C, nós temos a transmissão de uma doença representada assim. Ela é transmitida de outros mamíferos para outros mamíferos e também para a espécie humana. Ou seja, você tem a transmissão da doença de uma espécie para outra espécie sem, como anteriormente falei, ter a necessidade de um vetor, por exemplo, um mosquito, a princípio. Vamos lá, vamos retratar algumas informações importantes sobre as duas doenças em questão. Nós estamos falando sobre dengue e tuberculose. Galera, antes de resolver a questão, vamos lembrar de uma coisinha? Nos últimos 2, 3 meses está na moda, na mídia, o tempo inteiro, todos os dias alguma informação sobre dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela, muitos assuntos na mídia referentes a essa parte. Então, tome cuidado. Você que vai fazer prova em 2016 para ingresso em 2017, vai fazer o Enem no final de 2016, é importante estar atento a todas essas informações, beleza? Vamos lá, vamos resolver a questão 65 então. A dengue, assunto em alta, né? É uma doença causada por vírus, que é transmitida principalmente através da picada do mosquito transmissor, o mosquito vetor Aedes aegypti, certo? Portanto, o modo de transmissão é bem representado pelo esquema B. Portanto, a dengue representado nesse exercício, a forma de transmissão, principal forma, né? Pela letra B. Tranquilo? Agora, cuidado. Já a tuberculose é causada por bactéria e a transmissão não ocorre através de um mosquito vetor, como acontece no caso da dengue, né? Ela ocorre de pessoa para pessoa, ou seja, entre organismos diferentes da espécie humana. E assim é corretamente representada pela letra A, pelo esquema A. Assim como a questão está pedindo as formas de transmissão da dengue e da tuberculose, respectivamente, elas podem ser representadas pela letra B e A. A resposta, portanto, alternativa C. Não é uma questão de nível muito complexo, mas a interpretação já ficou um pouquinho mais difícil. Antes de passar para a próxima questão, tá aí a famosa, a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Mas espera aí, maravilhosos, por que a fêmea? O que a fêmea tem a ver, o macho não? Espera aí, é importante relembrarmos o seguinte, a fêmea é que é a responsável por essa transmissão, pois ela é hematófaga. Ela deve se alimentar de sangue para que seja possível a postura dos ovos. Está aqui uma imagem dela, então, representando isso, só para você lembrar, beleza? E aí, nós vamos para a próxima questão. Da prova da Universidade Federal do Paraná, primeira fase. Extinção primária é o desaparecimento de uma espécie decorrente de impactos ambientais causados por ações humanas. A extinção primária de uma espécie pode ter como consequência a extinção de outra espécie. A extinção de outra espécie. Nesse caso, fala-se em extinção secundária. A probabilidade de ocorrer extinção secundária vai depender de diversos fatores, entre os quais as características da espécie em risco e da sua interação com a primeira espécie extinta. Assinale a alternativa que reúne características que levam a uma maior probabilidade de ocorrer extinção secundária. Galera, seguinte, nessa questão, uma questão complexa, vamos analisar o que eles estão fornecendo nos itens, nas alternativas, beleza? Vamos lá. Grau de especialização da interação entre a espécie extinta e a espécie em risco. Seguinte, o grau de especialização da interação entre a espécie extinta e a espécie em risco deve ser alto. Por exemplo, pode ser representado por uma presa e um predador. Caso aconteça da seguinte maneira, vou usar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Você tem uma presa que é predada por um determinado predador. Esse predador, se ele tem como principal e talvez única fonte de alimento aquela presa, você concorda comigo que a extinção da presa causaria a extinção
mais tarde, então, próximo, né, do predador, já que o grau de interação entre essas duas espécies, de especialização, seria alto. Beleza? Então, cuidado. Analisando o que eu acabei de comentar com você, nós conseguimos eliminar algumas alternativas. Vamos lá, primeiro item da nossa tabela. O grau de especialização da interação entre a espécie extinta e a espécie em risco. O grau de especialização da interação entre a espécie extinta e a espécie em risco deve ser alto para que haja maior probabilidade da espécie em risco entrar em extinção, a extinção secundária. Agora, galera, maravilhosos, prestem atenção. Cuidado, vamos usar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, na predação, eu tenho a presa e o predador. Caso esse predador tenha como principal ou até mesmo única fonte de alimento aquela presa, aquela espécie, você concorda comigo que se aquela espécie presa entrar em extinção, eu vou diminuir drasticamente o alimento, o único alimento daquele predador? Eu não causaria então a extinção do predador também? Por isso que, dessa forma que eu explico para vocês, eu estou representando o alto grau de especialização da interação entre a espécie extinta e a espécie em risco. Mas vale lembrar o seguinte: eu não afirmo que sempre na predação a presa, uma certa presa, ao ser extinta, vai causar a extinção de outra espécie. Cuidado com isso numa prova discursiva, beleza? Exames de segunda fase, exames discursivos, Unicamp, Federal do Paraná, segunda fase, enfim, vários vestibulares. Porque eu disse que, num alto grau, provavelmente a extinção secundária vai acontecer. Provavelmente. Agora, pense em outra situação comigo. Caso fosse contrário, por exemplo, o grau de especialização da interação da espécie extinta e da espécie em risco fosse baixo, existiria grandes chances do predador, nesse meu exemplo, passar por extinção, sofrer extinção? Não, aí as chances diminuiriam. Então, tome cuidado com as palavras que você seleciona para sua resposta, beleza? Vamos para a próxima coluna nesse exercício ainda. Resposta evolutiva da espécie. Vamos lá. A resposta evolutiva da espécie em risco relaciona-se à capacidade da espécie sobreviver às variações ambientais, daquele ambiente onde ela se encontra. Portanto, há maior probabilidade de ocorrer extinção secundária se houver resposta lenta a essas variações, pois isso indicaria que a espécie em risco apresentaria menor capacidade de sobreviver em um ambiente que passa por essas transformações. Beleza? Tome cuidado com isso. Já as espécies que apresentam resposta evolutiva rápida apresentam uma capacidade maior de sobreviver em ambientes com essa transformação. Galera, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Caso essa resposta evolutiva seja lenta, a capacidade de responder, sobreviver, permanecer naquele ambiente que passa por transformações, ela é diminuída, ela reduz. Certo? Ao sofrer essa redução, fica mais fácil, aumentam as chances, a maior probabilidade da espécie sofrer a extinção secundária. Beleza? Caso a resposta seja rápida, caso você tenha resposta evolutiva rápida, isso quer dizer que a capacidade de passar por aquelas transformações, sobreviver àquelas transformações que estão ocorrendo naquele ambiente, é maior. Portanto, a probabilidade de acontecer uma extinção secundária diminui. Beleza? Vamos para a próxima coluna, então. Grau de dependência entre a espécie extinta e a espécie em risco. O grau de dependência entre a espécie extinta e a espécie em risco deve ser alto. Caso contrário, a espécie em risco não apresentaria tanta dependência daquela espécie em relação àquela espécie extinta, e assim poderia sobreviver nesse ambiente em transformação, desenvolvendo novas associações com outras espécies e
vamos dizer assim, com os recursos que aquele ambiente disponibiliza. Beleza? Então, galera, presta atenção. Vamos analisar as nossas alternativas. Então, o grau de especialização da interação entre a espécie, como falamos, entre a espécie extinta e a espécie em risco, deve ser alto. Assim, eliminamos as alternativas A, C e E. Beleza? Ficamos com as alternativas B e D. A resposta evolutiva deve ser lenta. Repare que entre a letra B e a letra D, a única alternativa que nos traz resposta evolutiva lenta é a alternativa B. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Repare que você nem precisaria analisar a última coluna, mas isso não se deve fazer até para você ter mais segurança da sua resposta. É melhor, beleza? Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 67, análise de gráficos. Vamos lá, então. As mudanças climáticas têm desencadeado processos de aclimatação em comunidades de plantas. Em comunidades não aclimatadas, quando não há outros fatores limitantes, a taxa dos processos biológicos, por exemplo, fotossíntese e respiração, tipicamente dobra a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura ambiente. Quando há aclimatação, ela pode ser de dois tipos. Tipo 1, ocorre uma redução da sensibilidade à temperatura com diminuição da atividade em temperaturas maiores, mas sem alterações em temperaturas menores. Tipo 2, há um decréscimo da atividade em todas as temperaturas, mas a taxa dobra a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura, da mesma forma que nas plantas não aclimatadas. Assinale a alternativa que traz a figura que representa corretamente a relação entre temperatura e taxa dos processos em plantas aclimatadas e não aclimatadas. Maravilhoso! Cuidado! Informações que vêm do enunciado, importantíssimas para resolver essa questão. Eu vou retornar ao enunciado para selecionarmos essas informações, beleza? Vamos lá? Então, olha só. O que é importante você analisar do enunciado aqui, ó? Nas plantas aclimatadas, tipo 1, ocorre uma redução da sensibilidade à temperatura, com diminuição da atividade em temperaturas maiores, mas sem alterações em temperaturas menores. Isso é importante. Agora, cuidado com uma outra informação. Plantas aclimatadas tipo 2. Há um decréscimo da atividade em todas as temperaturas. Isso é importante. Mas a taxa dobra a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura, da mesma forma que nas plantas não aclimatadas. Então, vamos lá. A partir dessas informações, então, em comunidades não aclimatadas, a taxa dos processos biológicos dobra a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura ambiente. Portanto, são essas comunidades, as não aclimatadas, que sofrerão alterações mais intensas na taxa dos processos representados. Assim, eliminam-se alternativas A, C e E. Entenda por quê. Repare na curva não aclimatada de cada uma das alternativas que nós eliminamos agora. As não aclimatadas não eram representadas como as que sofreriam alterações mais significativas. Por isso nós eliminamos. Mas espera aí, será que você está pensando assim, como assim? Não entendi. Maravilhoso, maravilhosa. Vamos entender o que eu quis dizer de uma outra forma aqui, ó. Repare na alternativa A. Quem sofreria maior alteração ou alteração mais significativa seria aclimatadas tipo 1. E não é verdade, de acordo com o enunciado. Na alternativa C, aquelas que sofreriam maior alteração ou mais intensas, né, seriam as aclimatadas tipo 2. Não é verdade. Assim como a letra E também não é verdade, pois não representa as não aclimatadas com a intensidade,
as alterações mais intensas no gráfico, beleza? Portanto, sobrou a alternativa B e D. A curva que representa essas comunidades, então, deve apresentar padrão semelhante àquela que representa a aclimatação do tipo 2. Por quê? Porque, segundo o enunciado, há um decréscimo na taxa dos processos biológicos em todas as temperaturas, para o tipo 2. Mas essa taxa dobra a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura. Então, em nenhum momento, as duas curvas, as não aclimatadas e as aclimatadas tipo 2, podem se cruzar. Assim, a gente chega à resposta dessa questão, a alternativa D. Mas a gente não vai parar por aqui, você precisa ter conhecimento, ter aquela interpretação melhorada, beleza? Vamos lá. Olha só, a gente analisando o gráfico, repare, a gente tem aqui, ó, as não aclimatadas. O padrão dessa curva é o mesmo padrão da curva das aclimatadas tipo 2. Olha o que eu destaquei em azul lá, ó. Há um decréscimo da atividade em todas as temperaturas. Repare então que essas duas curvas, na alternativa D, não se cruzam. Beleza? Porém, a aclimatação do tipo 1 não há alteração na taxa dos processos biológicos em temperaturas menores. O que isso significa? Maravilhoso! Diga para mim o que isso significa. Significa o seguinte: em temperaturas menores, as aclimatadas tipo 1 apresentam um padrão semelhante às não aclimatadas. Porém, em temperaturas maiores, esse padrão é alterado. Então, o único gráfico que traz essa representação para nós é o gráfico representado na alternativa D. Beleza? Galera, essa questão importante. Importante pela forma com que ela apresenta as informações para você, para ver se você é capaz de abstrair informações do texto e transformar essas informações em um gráfico. Beleza? Questão inteligentíssima da Universidade Federal do Paraná. Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 68. Uma questãozinha aí relativamente tranquila. Essa daqui, uma questão que com certeza você consegue responder com uma certa tranquilidade. Vamos lá. Questão de número 68. Produtores de frutas utilizam permanganato de potássio para desencadear a reação representada pela seguinte equação. Permanganato de potássio reagindo com etileno, formando óxido de manganês, gás carbônico e hidróxido de potássio. Esses são os três produtos da reação química. O objetivo de colocar as frutas em contato com o permanganato de potássio é... A reação química representada pode ser descrita da seguinte forma. Vamos analisar a interpretação lá da galera da química. O permanganato de potássio reage com o etileno, formando óxido de manganês, gás carbônico e hidróxido de potássio. A partir dessa análise é possível concluirmos que o permanganato de potássio, ao reagir com o etileno, impede a ação de maturação desse hormônio vegetal. Porque se ele está reagindo com o etileno, como eu estou destacando aqui, ele impede que se acumule esse hormônio vegetal. O acúmulo desse hormônio vegetal, entre outras funções, permite o amadurecimento dos frutos. Mas, pense comigo, com permanganato de potássio ocorre essa reação. Então não se acumula etileno. Se não se acumula etileno, não tem o amadurecimento dos frutos tão rápido assim. Vamos para as alternativas então. O objetivo de colocar as frutas em contato com o permanganato de potássio é retardar o seu amadurecimento. Questão fácil e inteligente. Para ver se você entende o que significa adicionar o permanganato de potássio. Para que ele serve? Beleza? É isso aí, galera. Vamos para a próxima. Questão de número 69. Um laboratório de análises clínicas avaliou a composição de 3 fluidos corporais de um mesmo mamífero, conforme demonstrado no quadro abaixo. Nessa tabela estão representados aí fluidos A, B e C.
e representa-se a concentração de ureia, proteínas e aminoácidos em cada um desses fluidos. Os fluidos A, B e C são, respectivamente... Galera, antes da gente resolver a questão, escutei já de alguns alunos, eu nem sei o que essa questão está querendo. Eles querem a seguinte análise. A partir dos dados da tabela, você deve analisá-los e concluir qual é o fluido. Aquele fluido se relaciona a qual fluido do nosso corpo, beleza? Vamos lá então. Em pessoas saudáveis, não se deve encontrar proteínas ou aminoácidos na urina. Além disso, a maior taxa da ureia é encontrada na urina e ela é representada pelo fluido A. Entenda, a urina é representada pelo fluido A porque, ao analisar a ureia nos três fluidos, dentre os três, a que apresenta a maior concentração é o fluido A. Agora, antes de continuarmos, maravilhosos, por que a ureia apresenta-se em maior concentração na urina? Lembre que durante a formação da urina, que alguns autores falam em urina original e urina final, a urina final ela é formada depois de passar por um processo de reabsorção de água, onde a água, vamos dizer assim, retorna ao nosso organismo e não é eliminada em excesso. Maravilhosos. Se a quantidade de água solvente diminui, a concentração dos solutos aumenta. Beleza? Vamos lá. Fluidos B e C. O fluido B é o filtrado glomerular, ou então também chamado de urina primária, pois existe a presença de ureia e aminoácidos, mas ausência total de proteínas. Repare aqui, ó, presença da ureia, presença de aminoácidos e ausência de proteínas, demonstrando ser então o filtrado glomerular. Beleza? Nesse caso, é importante lembrar que não há perda de proteínas, moléculas muito grandes, né, do sangue para o filtrado. Beleza? Já o fluido C, o último, é o plasma sanguíneo, que apresenta em alta concentração, se você analisar os dados fornecidos aqui, ó, alta concentração proteínas, em concentração um pouco mais baixo aminoácidos, e ureia em concentração inferior em relação às proteínas e aminoácidos. Portanto, a resposta desse exercício é a alternativa C. Maravilhosos! Antes da gente passar para a próxima questão, produtor, abre aquela imagem que nós separamos para os nossos maravilhosos. Maravilhosos! Me acompanhem aqui, ó. No glomérulo ocorre inicialmente aquela etapa que chamamos de filtração. Eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo, ó, filtração. Nós falávamos então desse filtrado, onde, presta atenção aqui, ó, está chegando o sangue até o glomérulo, certo? Onde vai acontecer essa filtração na cápsula de Bowman, certo? Em seguida, vai acontecer reabsorção de água, alguns íons, enfim, vamos generalizar um pouco mais. E por último aqui, ó, a reabsorção de água e a formação aqui na etapa final, né, da urina final. Ou seja, aquela urina que falávamos há pouco, aquela que apresenta menor quantidade de água, menor quantidade de solvente. Beleza? Maravilhosos! Resolvi trazer essa imagem aqui para você, apenas para ilustrar o que falávamos sobre o filtrado glomerular. A filtração do sangue, o néfron, aqui para resolver a questão de uma maneira rápida e relembrar alguns toques sobre esse conteúdo que não é tão simples assim. Aguarde novidades em relação a esses e outros conteúdos da biologia aqui da galera do Apoio Enem. Beleza? Então, se você tem uma certa dificuldade em relação a esses conteúdos, não se desespere.
A gente vai revisar isso, vamos fazer outras questões desses assuntos, de vários assuntos da biologia, beleza? Então, nesse momento a imagem foi rapidamente utilizada para uma ilustração breve, beleza? Vamos para a próxima questão então, vai lá. Questão de número 70. A figura ao lado apresenta uma classificação dos seres vivos baseada em sua fonte primária de energia. Bactérias são encontradas nos grupos... Vamos lá. Maravilhosos. As bactérias apresentam alta diversidade. Elas podem ser quimiotróficas, fototróficas e as quimiotróficas podem ser heterotróficas, com respiração aeróbia ou então anaeróbia. Lembre-se que isso relaciona-se com a utilização ou não de oxigênio para obtenção de energia aí, né? E litotróficas, onde ocorre a utilização de compostos inorgânicos, né? Como, por exemplo, as quimiosintetizantes. Já as fototróficas utilizam a energia luminosa. Assim, repare o seguinte, uma questão onde envolve interpretação de um esquema de uma maneira relativamente tranquila. Sobre um táxon, sobre um grupo biológico, as bactérias, os moneras, de altíssima diversidade. Então, dessa forma, se você analisar o esquema, número 1, 2, 3 e 4, em todos esses casos, nós encontramos bactérias. Em todos esses grupos. Portanto, a resposta desse exercício é a alternativa E. Beleza? Maravilhosos. Questão de número 71. Vamos para a próxima. Desastres em usinas nucleares como os ocorridos em Chernobyl, em 86, Fukushima, em 2011, geram preocupação devido às grandes quantidades de material radioativo lançadas no ambiente. A radiação produz mutações, tendo efeitos sobre a hereditariedade. No caso das células do sistema reprodutor masculino, a duração dos efeitos depende do estágio da espermatogênese afetado pela radiação, podendo haver menor ou maior chance de a mutação causar efeitos transgeracionais, aparecer nas gerações futuras. O efeito da radiação será mais duradouro e será mais provável a observação de efeitos transgeracionais se a mutação ocorrer. Maravilhosos! Antes de continuarmos, analise as alternativas aqui comigo. Se você reparar, as alternativas trazem as células, as etapas, diferentes etapas da espermatogênese. Beleza? Vamos resolver a questão pensando que é uma questão que cobra um certo conteúdo de hereditariedade relacionando a formação dos espermatozoides. Beleza? Vamos lá, então? Seguinte, as mutações, então, elas vão apresentar efeito mais duradouro se ocorrerem nas espermatogônias. Mas por quê? Porque essas são células que passam por sucessivas mitoses no período embrionário e então permanecem quiescentes até a puberdade. Lá na puberdade, sobre efeitos hormonais, tal, enfim, não é o foco da questão, né? Mas voltam a se multiplicar essas células, as espermatogônias, por mitoses novamente. A partir dessas espermatogônias, formam-se os espermatócitos primários, que entram em meiose para originar, ao final, as espermátides, certo? Então, as espermátides passarão por modificações estruturais, a etapa de diferenciação, chamada de espermiogênese, para formar os espermatozoides, com aquela estrutura característica, aquela estrutura que você conhece há algum tempo, a cabeça, peça intermediária e a cauda, beleza? Tranquilo? Portanto, como as espermatogônias são as células iniciais do processo de espermatogênese e passam pelo processo de multiplicação através de mitoses, mutações nessas células apresentariam um efeito mais duradouro. Maravilhosos! Pense numa situação hipotética comigo. Imagine que aqui temos uma espermatogônia que sofreu uma determinada mutação. Se essa espermatogônia passar por sucessivas mitoses, você concorda que essa modificação no material genético foi replicada para essas novas células que foram formadas? Pois é. Então essa modificação passou adiante, vamos dizer assim,
passou para outras células que foram formadas pelo processo de divisão celular mitótico. Por isso que a resposta dessa questão, se você olhar aqui, ó, é a alternativa C. Nas espermatogônias, nós encontraríamos, então, um efeito provavelmente mais duradouro, beleza? Então, a resposta dessa alternativa, portanto, a resposta dessa questão é a alternativa C, beleza? Maravilhoso! Estamos chegando ao final. Questão de número 72. A última questão da prova de biologia. Vamos fazer a última questão e mais alguns comentários sobre essa prova, beleza? Vamos lá para a próxima. Questão de número 72. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que é possível reduzir muito os arrotos das 211 milhões de cabeças do rebanho brasileiro. Com melhor pasto e suplementação alimentar, o gado engordaria mais e mais rápido e passaria menos tempo arrotando. A redução da quantidade de arrotos pode ajudar a controlar o aquecimento do planeta, porque diminui a emissão de... Maravilhosos! Antes de continuarmos, importante fazermos algumas considerações. O arroto pode ser chamado de eructação, beleza? E a diminuição da eructação, a diminuição dos arrotos, estaria relacionada com o aquecimento do planeta, a temperatura do planeta? Como assim? Vamos ver? Vamos lá. Olha só, no trato digestório dos bovinos, há presença de bactérias. Essas bactérias liberam como produto do próprio metabolismo o metano. Assim, a diminuição dos arrotos, da eructação dos bovinos, auxiliaria a reduzir a emissão desse gás, o gás metano, que está relacionado ao efeito estufa. Está relacionado, então, ao efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento do planeta. Por isso que a resposta é a alternativa B. Maravilhosos! Lembrem-se, vou fazer um parênteses nessa questão, já terminamos, mas ao falar em aquecimento do planeta, aquecimento global, temperatura, lembre de fazer várias associações. Nós temos futuramente aí algumas novidades sobre esse tema que vão ajudar você a interpretar melhor questões que fazem essas relações mais complexas de serem observadas e identificadas. Beleza? Maravilhosos! Essa foi a prova de Biologia da Universidade Federal do Paraná. Resolvemos as 9 questões, uma prova relativamente tranquila, beleza? Então vamos lá. Por enquanto era isso. Então, galera, essa foi a prova de Biologia da Universidade Federal do Paraná, primeira fase. Nós vamos resolver a segunda fase também, mas vamos falar sobre as questões que nós fizemos agora dessa prova. Como eu disse anteriormente, a prova de Biologia relativamente tranquila, não apresentou questões dúbias, ou então de algum tipo errôneas, alguma informação incorreta. Isso não aconteceu. A banca está de parabéns por essa prova, mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Maravilhoso, vocês vão fazer exames de seleção agora, ao longo de 2016, comecinho de 2017. Ah, eu não vou fazer a Universidade Federal do Paraná, por que eu vou assistir? É importante agora você ter a sua cabecinha no lugar para pensar no seguinte. Agora você precisa ganhar habilidade, agilidade e aprender a interpretar diferentes informações no sentido de como elas são apresentadas a você. Você deve aprender a abstrair diferentes formas de apresentação dessas informações. Como assim? Fala minha língua aí. Tabela, gráfico. Você viu que essa tabela, essa prova é cheia de esquema. Então, esses esquemas, essas tabelas, esses gráficos ajudam você a se preparar para qualquer tipo de prova. Beleza? Seja uma prova de somatória, seja uma prova de marcar X, como a gente fala, seja uma prova discursiva. Então, maravilhosos, gostaria que você continuasse nos acompanhando. Seguirão aí nos próximos dias, próximas semanas, novidades aqui no nosso canal. A gente vai produzir alguns materiais para auxiliar o seu estudo, para que você tenha uma facilidade maior em interpretar as informações que são dadas nesses exercícios na biologia, beleza?
Uma ressalva sobre a prova. Alguns conteúdos ficaram de fora, como genética, no sentido de primeira, segunda, terceira lei de Mendel, mas em exames de seleção isso sempre ocorrerá. Sempre vai acontecer de algum conteúdo ficar de fora. Isso é normal. Então, parabéns à banca elaboradora aí das questões da prova. E maravilhosos. Vamos continuar, muita garra, muita força aí nesses estudos para que você faça uma prova excelente no final do ano e passe na universidade que você quer, faça um Enem e atinja os pontos que você precisa. Beleza? Maravilhosos. Então é isso. Tudo de bom para você. Em 2016 estaremos juntos durante o ano inteiro. Beleza? Um abraço.